Obrigado, meu amigo. Então, mais uma vez, boa tarde para todos. Que Deus, que Jesus abençoe e inspire a todos nós. Eu gostaria de agradecer ao Bruno pelo convite que nos foi feito. Por meio desse agradecimento, abraçando também a todos os amigos, a todos os corações vinculados ao Lar de Maria e também a todos os demais que nos acompanham neste momento, de todas as partes. Que nós possamos verdadeiramente sentir a presença de Jesus, o amigo de todos os momentos, a luz de nossos caminhos, a esperança sempre viva em nossos corações, para que depois desse momento, nutridos pelas reflexões que o Evangelho, que o Espiritismo sempre nos proporcionam quando a eles nos devotamos, que nós possamos nos sentir fortalecidos para a tarefa, para os deveres que nos cabem, atendendo ao convite que nos chega do alto. E é sobre isso que nós vamos conversar então, nessa tarde, início de noite, sobre esse convite que é estendido a todos nós pelo Evangelho, pelo Mestre Divino. Me recordo de uma fala do apóstolo Paulo, quando ele nos diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo quer dizer com isso? Parecem palavras assim muito estranhas, né? Muito diferentes. E o que ele quer dizer com prêmio, vocação, enfim, e alvo? Naturalmente que Paulo vislumbra com seu entendimento toda a proposta do Evangelho de Jesus. A presença de Jesus no mundo, em essência, é um convite de Deus. É o mais eloquente, o mais abrangente, o mais tocante convite que Deus já enviou à humanidade terrestre, na pessoa de Jesus, que se traduz naturalmente no seu Evangelho. Na verdade, o Cristo e o Evangelho se fundem em uma coisa só, porque o Evangelho é a vida de Jesus. E a vida de Jesus é o Evangelho. Isto é, essa vida em perfeita consonância com a lei divina. Então, o que o Paulo está a nos dizer é que a vida de Jesus, a vinda de Jesus, é um convite de Deus à humanidade. Que, naturalmente, àqueles que aceitarem e buscarem esse convite, buscarem seguir esses passos, receberão um prêmio. E qual é esse prêmio? A vida abundante, o amor, a esperança, a felicidade que brota qual um manancial sublime nos corações que atendem ao amor, nos corações que se entregam à vivência da caridade, nos corações onde vibra a compaixão, a misericórdia, o perdão, a indulgência. Esse é o prêmio daqueles que aceitam essa vocação. Porque Paulo usa essa palavra vocação como uma referência a convite, a chamado. Jesus é um chamado. Jesus é uma carta de Deus para a humanidade, chamando-nos para os destinos que nos esperam a todos. Destinos maravilhosos, um futuro luminoso que aguarda todo ser criado, todo espírito na jornada ascensional. Mas que, por vezes, deste destino nos esquecemos. Mergulhados na matéria, distraídos pelos outros tantos chamamentos e distrações que a matéria proporciona, nos esquecemos dessa soberana vocação, dessa maior, dessa mais importante vocação, ou mais importante chamado, que Deus emitiu à humanidade por meio de Jesus. Então, Paulo nos convida a ter foco, nos convida a ter atenção, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Como a dizer assim, o mundo vai nos apresentar muitos convites, muitos caminhos, mas nós não podemos nos esquecer que fundamentalmente estamos aqui em busca de um caminho,
ou daquele que é o caminho, a verdade e a vida, em direção a Deus. Naturalmente, utilizando todos os recursos que o mundo nos oferta, que o mundo nos proporciona, as posses, as relações, o trabalho, os títulos, enfim, tudo que venhamos a receber aqui no mundo, utilizando isso como elemento de construção, matéria-prima, digamos assim, para a edificação do reino, mas nunca perdendo o foco dessa soberana vocação para atender a outros chamados, às distrações que muitas vezes são caminhos falsos que nos levam a abismos de muitas dores, que nos levam a longas curvas e a uma tremenda postergação, né? A um tremendo desperdício de tempo e energia espiritual naquilo que realmente não agrega para o ser. Então, o convite para todos nós, que à luz do Evangelho e à luz do Espiritismo, vamos buscando uma evolução consciente, é aprendermos aqui com Paulo a focarmos, a entendermos, de fato, o que é o alvo, qual é o maior tesouro ao qual estamos vinculando o nosso coração, porque é para lá que iremos. A bússola do nosso coração há de nos levar àquilo que elegemos como tesouro. Já dizia Jesus, aquilo que é o tesouro, né? O nosso coração há de buscar. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se a gente elege como tesouro, como alvo, como metas primordiais da nossa existência, aquilo que é matéria, aquilo que é pó, aquilo que é efêmero, assim também será a nossa felicidade. Construída no pó, ao pó retornará. Estabelecida na efemeridade, efêmera ela será. Mas se vinculamos o coração ao alvo, que é a construção do reino, se mantemos esse foco que Paulo nos ensina a ter, então haveremos de seguir com segurança, haveremos de seguir com consciência pelo caminho que nos cabe trilhar, aproveitando ao máximo a experiência material para atender o convite, a vocação de Deus em Cristo Jesus, o chamado do Evangelho. Então, é sobre isso que nós vamos conversar, sobre esse chamamento e a atenção que precisaremos ter para não perdermos as ocasiões, porque sabemos, pela doutrina espírita, ensinando-nos aí a longa trajetória que temos percorrido por meio das múltiplas reencarnações, que temos muitas vezes perdido o bonde, que temos muitas vezes menosprezado os convites, relutado em aceitar, temos acolhido as outras vocações no sentido de distrações do mundo, os cantos das sereias do mundo, do prazer, do poder pelo poder, né, da egolatria e outros tantos falsos chamamentos, e temos encaminhado-nos por esses caminhos, por essas sendas tortuosas e ásperas, que muitas dores e muitas lágrimas nos têm gerado secularmente. Hoje estamos aqui informados, mais uma vez, quanto ao Evangelho de Jesus. E agora, com a bênção, por acréscimo, do Espiritismo, nos explicando a mensagem de Jesus e nos mostrando, ou nos ajudando a entender esse pretérito de todos nós, claro, com algumas exceções, mas nós, de uma maneira geral, um pretérito que não é dos mais louváveis em termos de aplicação do Evangelho, de acolhimento desse convite e a realização consequente. De um modo geral, temos relutado em aceitar, mas o convite segue a ecoar na acústica de nossa alma, segue a nos envolver por várias ou de várias maneiras, por várias vezes, e é preciso ajustemos a nossa percepção espiritual, a nossa leitura da vida, para que possamos ouvir a voz do bom pastor. E então, seguir pelos caminhos por meio dos quais ele há de nos conduzir. Porque Jesus mesmo, no Evangelho de João, no capítulo 10, quando fala ali do bom pastor, ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Em meio às tantas vozes no mundo, como diz Emmanuel,
as falsas vozes que aí existem, sobretudo dentro de nós, a falsa voz do orgulho, do egoísmo, da vaidade, né, da dureza ainda de coração, que dizem-nos: não, não perdoa, não, pensa em você primeiro, não, para que isso? Deixa isso para lá, né? A falsa voz da preguiça, são tantas as vozes dentro de nós, concitando-nos a permanecer estagnados, a relutar com relação ao Evangelho. As ovelhas do Cristo ouvem a sua voz. Porque Jesus resgata ali um aspecto daquela própria vivência, né, daquele povo, daquela cultura, numa tradição, ou num povo, né, em que a tradição do pastoreio era muito presente, existiam ali muitos pastores e tal. Os pastores sabiam que quanto mais intimidade de convívio existisse entre ele, o pastor, e as suas ovelhas, mais dóceis elas seriam, melhor elas reconheceriam a sua voz. Assim também conosco, quanto mais intimidade vamos criando com Jesus, mais fácil se nos torna identificar a voz dele em meio aos tantos ruídos do mundo, em meio às tantas distrações. Nossa mente, o nosso coração estarão sintonizados com a frequência do coração e da mente de Jesus. E aí conseguiremos acessá-lo mesmo em meio às tormentas e às tempestades, sabendo orientar então os nossos passos, definir melhor as nossas escolhas, escolher mais adequadamente os nossos caminhos. Então é isso que nós buscamos. E para refletir sobre essa questão do convite e também das muitas recusas, das muitas desculpas secularmente que temos criado para não aceitar o convite, nós nos basearemos em uma lição de Jesus. Lição essa que nós líamos recentemente e que nos chamou a atenção e nos levou então a propor essa reflexão. É uma parábola que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, dos versículos 15 a 24. É a parábola do grande banquete, como o título aqui, né, foi dado na versão de Lucas, mas temos também essa parábola de maneira muito similar, mas com algumas ligeiras modificações no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Lá, geralmente, ela tem o título da parábola das bodas do filho, parábola do festim de núpcias, enfim. São vários os nomes, né, que os estudiosos ou os tradutores vão dando, mas aqui estou usando a versão do Haroldo, do Novo Testamento. Ele coloca no título da parábola em Lucas, parábola do grande banquete, capítulo 14, como dissemos, versículos 15 a 24. Então nós vamos ler a parábola e aí vamos buscar juntos aqui refletir sobre ela, extraindo alguns pontos, naturalmente, que poderão ser úteis, que poderão ser importantes para a nossa trajetória espiritual, sem qualquer pretensão, por óbvio, de esgotar a parábola. Cada lição de Jesus é um universo. Cada passagem que Jesus nos conta, ou que ele vive, que ele exemplifica, abre para nós um portal de reflexões incontáveis, que vão se multiplicando, que vão se aperfeiçoando, que vão se ampliando na medida também em que o nosso entendimento se amplia, em que a nossa capacidade de sentir se depura. Quanto mais nos refinamos interiormente, no sentido de depuração espiritual, de profundidade de entendimento, mais também se ampliam, se refinam para nós as interpretações das lições de Jesus. Porque o Evangelho nos mede conforme a medida que já conseguimos ter para com ele. Quanto maior a medida de minha aplicação no que tenho aprendido com o Evangelho, maior será aquilo que o Evangelho me traz de retorno, em termos de reflexões, em termos de material para o aperfeiçoamento do espírito que somos. Então o Evangelho, ele nos retribui conforme a ele damos, conforme a ele ofertamos.
mais ou menos seguindo aquela fórmula que Jesus apresenta no próprio Evangelho, né? Àquele que tem muito, mais ainda se lhe dará. Quem lê superficialmente essa frase de Jesus parece identificar ali até uma certa injustiça, mas como assim? O que tem muito vai receber ainda mais? Mas Jesus fala aqui de um plano moral. Jesus fala no aspecto das virtudes. Quem mais dá em termos de paciência, de devotamento, de renúncia, quem mais entrega-se à vivência do Evangelho, mais conseguirá receber do próprio Evangelho, bem como das forças superiores da vida. Porque a graça divina, o amparo do alto, nos alcança a todos nós como uma cachoeira de bênçãos. Acontece que cada um vai até essa cachoeira com a medida do recipiente que já conseguiu fazer. Com a largueza de raciocínio ou de coração, de sentimento que já conseguiu estabelecer. Alguns vão com um pequeno copo, alguns com uma xícara, alguns já com um vaso, com um balde, com uma bacia, e assim sucessivamente. Conforme vamos alargando por meio da aplicação, por meio da vivência, as nossas possibilidades, mais vamos tendo recursos para recolher, para receber e seguir operando. Então a gente faz aqui um estudo, naturalmente, destacando alguns pontos, mas esse aprofundamento, essa continuidade do estudo é sobretudo um dever que cabe a cada um de nós que estamos verdadeiramente interessados no discipulado com o Mestre, que estamos realmente interessados em crescer com ele para a vida maior, em desenvolver em nós os valores da vida eterna. É um estudo constante, é um estudo para a vida, e quando falo para a vida, não somente para essa encarnação, porque a proposta que em Jesus e no Evangelho nos é apresentada é uma proposta para a vida eterna. Nós temos material de trabalho aqui com o Evangelho do Cristo para milênios incontáveis de evolução do nosso ser. Então, nós vamos destacar alguns pontos para que também fique esse convite, para que também possamos instigar a cada um dos que nos ouvem, daqueles que nos acompanham, a fazerem também esse momento ou esse esforço de convivência com o bom pastor. Nós acabamos de mencionar que Jesus mesmo disse, né, as suas ovelhas ouvem a sua voz. Então, a ovelha do Cristo é aquela que ganhou, tem ganhado intimidade com ele, por meio da convivência. E como nós convivemos com Jesus? É no trabalho no bem? É no trabalho no bem. É no momento de oração? É no momento de oração. Mas é também no momento de estudo do Evangelho. Porque estudar o Evangelho é como se estivéssemos, de fato, a conversar com Jesus. Olha que bênção isso. Jesus sempre acessível. Podemos dialogar com ele por meio dessas páginas, desses textos, na verdade, por meio daquilo que está para além das páginas e dos textos, que são as ideias, que são os pensamentos, os sentimentos de que esses textos são portadores. Então vamos lá. Parábola do grande banquete, Lucas capítulo 14, como disse, estou lendo aqui a tradução do Haroldo, do Novo Testamento. E aí diz Jesus, ele estava ali, só para contextualizarmos, né? Ele estava ali, muito provavelmente, participando de alguma refeição. Inclusive, a passagem anterior que ele conta, ele fala daqueles que buscavam os primeiros lugares, né? Nas ceias, nos banquetes, e ele orienta, olha, não busque o primeiro lugar, para que não aconteça que você depois tenha que deixar esse primeiro lugar e ir lá para o último, quando o anfitrião reserva esse lugar para alguém mais importante. Busque o último lugar, porque se mereceres, o primeiro lugar lhe será dado. Né? Então, Jesus vinha trazendo essas reflexões, então muito provavelmente ele estava participando ali de algum banquete, de alguma ceia, e ele aproveita então a ocasião, como fazia várias vezes, para traduzir as ideias do Evangelho, da Boa Nova que ele precisava transmitir, traduzi-las ou revesti-las de características daquilo que ele estava vivendo. Características conhecidas dos seus interlocutores ali, para os quais ele estava comunicando a mensagem da Boa Nova. Então, já que eles estavam ali numa ceia, num banquete, ele traduz a ideia do seu reino, a mensagem maior da Boa Nova, na forma
né, de um grande banquete, comparando esse reino com um grande banquete. Por isso, começa aqui o registro, né, do evangelista. Ao ouvir estas coisas, um dos comensais, ou seja, um dos que participavam ali desse banquete, lhe disse: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Então aqui já há uma comparação, né, do reino com esse banquete. Porque de fato, meus amigos, nós ainda não alcançamos toda a profundidade do reino, mas nós já conseguimos tateá-lo. Nós já conseguimos abordá-lo de algumas maneiras. E todas as expressões desse reino, quando nós as acessamos, nossa alma, o espírito que somos, como que se nutre. Mas de uma maneira diferente do que a sensação de saciedade quando nos nutrimos materialmente. É algo mais profundo, é algo mais perene. Quando, por exemplo, nós temos a ocasião de usufruir, de contemplar as belezas divinas da natureza. Essa é uma faceta, são nuances do reino de Deus. E é um banquete. Quando a gente contempla um pôr do sol, quando a gente olha o horizonte de cima de uma montanha, quando a gente vê as múltiplas expressões das flores, né, do reino vegetal ou dos animais, é um banquete. Aquilo nutre a alma de uma maneira assim inigualável, porque responde ao nosso anseio mais profundo. Nós, enquanto espíritos, temos também fome. Não só o nosso corpo tem fome, não só o nosso corpo tem sede. Nós, enquanto espíritos, temos também sede e fome. Mas, naturalmente, uma sede e uma fome diferentes. Uma sede, uma fome de infinito, de eternidade, de beleza, de ideal, de amor, de verdade. E é o que Jesus e o Evangelho representam para nós. Também a criação divina, as suas leis, as leis do Criador, quando as estudamos, nós estamos participando desse banquete. Quando contemplamos a natureza, também participamos desse banquete. Quando estamos buscando o Evangelho do Cristo e, principalmente, quando estamos aplicando, vivendo o Evangelho do Cristo, nós estamos participando desse banquete. Nós temos aquela sensação de comunhão, de troca, de uma saciedade que vai muito além da saciedade material, que é tão passageira. Por isso diz Jesus: aquele que vir a mim, aquele que buscar a mim, não terá mais fome, não terá mais sede, porque encontrará nele esse pão do reino de Deus, a água viva a jorrar, como mensageira, né, dessa vida abundante, desse reino de vida que se desenvolve a partir da vivência do amor, né, que é a própria essência, a própria seiva mantenedora desse reino de Deus. Então aqui um dos comensais proporcionou essa ocasião, digamos, para Jesus, para que ele fizesse essa comparação, já trazendo essa ideia do reino, aproximando a essa questão de um banquete, né, de um alimento, de uma nutrição, que nós precisamos cultivar. Quantas vezes, absorvidos pelas demandas do mundo, pelas necessidades fisiológicas, na manutenção aqui do corpo, né? É o trabalho, é o comer, é o beber, é o dormir, é o sexo, etc. Quantas vezes não estamos assim de tal modo absorvidos por isso, mas profundamente famintos por dentro, embora materialmente as coisas estejam muito bem encaminhadas, embora tenhamos aí saciedade às vezes ao excesso, né, pelos excessos que vamos construindo de fortuna, de prazer e etc. Mas o espírito em si mesmo está faminto, está sedento. Por quê? Ele não tem buscado aquele pão do qual Jesus falou. Nem só de pão viverá o homem, mas também de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque estudar a lei divina, meditar sobre ela,
associar-se a ela na sua vivência é também alimento. Esse é o reino enquanto um banquete. Buscar a Deus, a presença divina na natureza, na pessoa do próximo, no exercício do amor, tudo isso é banquetear-se com toda essa grandeza do reino, né? Um banquete inesgotável. Pois bem, seguindo, Jesus responde então a esse irmão. Ele, porém, lhe disse, né, Jesus, certo homem preparou uma grande ceia e convidou a muitos. Poderíamos dizer, amigos, convidou a todos. Porque, na verdade, esse convite, ele se espraia por toda a terra. Diríamos, por todo o universo. Deus está incessantemente convidando, chamando os seus filhos para que se encaminhem a Ele, para que cumpram os seus destinos. Há uma voz que ecoa na criação infinita afora, a voz do Criador, dizendo a todos os seres, sede perfeitos. Né? Então Jesus, ao trazer essa fala, ecoa como que é a fala ou como que o pensamento do próprio Criador, ou dizendo, brilhe a vossa luz. Jesus, mais uma vez, quando traz essa orientação, é como se ele fosse um emissário ali, um fiel intérprete da própria voz divina, que lá no Gênesis, né, já identificamos, e disse Deus, haja-nos. É o mesmo convite, é o mesmo chamado. Então isso perpassa o universo todo, convidando todos os seres à jornada ascensional, à espiral de elevação em direção ao centro do universo, em direção à fonte de toda a vida, ao alfa e ao ômega, que é o Criador. Então esse convite ele se estende. Acontece que muitos sequer estão minimamente atentos para ele. Por isso, talvez, que Jesus na parábola não coloque aqui todos, mas muitos, porque nem todos ainda estão minimamente despertos. Existem aqueles que já têm recurso suficiente para perceber o convite, que já foram instruídos, que já tiveram contato com a revelação divina, nos mais variados graus, níveis de profundidade, já tiveram contato, mas ainda assim não acolhem o convite. Mas o que é certo é que Deus está sempre, por vários meios, de vários modos, a chamar os seus filhos. O que é interessante, porque por vezes acreditamos que somos nós quem buscamos a Deus. E de fato, precisamos buscá-lo. Mas antes disso, ele sempre nos buscou. Ele sempre tem nos buscado. A grande questão é despertarmos para esse chamado. Porque Deus é sutil. Jesus também, atuando em nome do Criador, é sutil no estender esses convites. Porque não há violência aqui, não há imposição, há respeito ao livre-arbítrio, mas há chamamento para o despertamento, para a consciência, para a ação. Então Deus e o Cristo são sutis. Como diz Gesiel no livro Paulo Estevão, Deus ele opera em silêncio. Ele não concorre com as vaidades das criaturas, ele opera na sutileza. Não é o trovão, diria um poeta, que nos fala propriamente de Deus, mas antes de mais nada, a brisa. Aquela leveza, aquela sutileza. E é para isso que nós precisamos atentar. Preparar a acústica da nossa alma, treiná-la para perceber esse convite, para ouvir, como já dissemos aqui, a voz do bom pastor. Então, o indivíduo aqui, né, o homem, no caso aqui, um rei, né, lá, preparou essa grande ceia, naturalmente aqui representando o Criador na terra, representado diretamente por Jesus, que vem então estender esse convite para o reino a todos. E enviou o seu servo, na hora da ceia, para dizer aos convidados, vinde, porque já está preparado. Então esses servos, eles têm vindo ao longo dos tempos. Os profetas, os missionários de todos os tempos e culturas, eles vêm preparando, né? Eles vêm, digamos assim,
anunciando, abrindo caminhos como arautos, a prepararem os corações para essa realidade do reino. Mas chegou um momento em que o Criador enviou o servo por excelência. O próprio Filho, aqui com um F maiúsculo, no sentido daquele Espírito que já alcançou a sua plena filiação, que já desenvolveu todo o seu potencial de Filho de Deus. O Pai nos envia Jesus, nosso irmão mais velho, o primogênito, como nos diz o apóstolo Paulo, responsável, portanto, como era naquela tradição, pelos irmãos mais novos junto ao Pai. Veio trazer de maneira mais enfática, mais patente, né, e eloquente o chamado, dizendo: a mesa está posta, o banquete está aberto a todos aqueles que quiserem adentrar. Naturalmente, que este convite chega primeiro àqueles que já têm mais recursos de percepção, àqueles que já tinham mais bases espirituais, de conhecimento da lei. Mas, como veremos, muitas vezes são esses mesmos que acabam fugindo ao chamado, fugindo à proposta, fugindo ao compromisso. A gente vai ver na descrição aqui da parábola. E todos, um a um, começaram a excusar-se. Naturalmente, aqui que Jesus faz uma referência àquele povo que havia sido detentor da primeira revelação, que tinha ali muitas bases, né? Não todo o povo, naturalmente, porque muitos, os próprios discípulos primeiros da mensagem da Boa Nova, eram ali parte, né, daquela tradição espiritual, mas muitos deles, fariseus, doutores da lei, tendo já recursos de entendimento, não acolheram. Estabeleceram para si outras metas, né? Estabeleceram ali determinadas desculpas, a fim de manterem algumas posturas que sabiam precisariam deixar a fim de acolher aquele convite, aquele chamado. Mas é óbvio que a mensagem, a parábola de Jesus não diz respeito somente àquele povo ou àquele contexto, ela se universaliza e alcança todos nós. Porque hoje temos também muito mais recursos de entendimento acerca da lei divina, acerca do conhecimento do mais alto. E, no entanto, quando os convites chegam para darmos passos mais importantes e definitivos na construção com Jesus ou na construção do bem, independentemente de rótulos religiosos, né? Muitas vezes nós postergamos, muitas vezes nós nos excusamos. Encontramos aí justificativas no nosso entendimento muito plausíveis, muito justificadas, digamos assim, perdoe-nos aí a redundância, mas justificativas muito justificadas, a nosso modo de ver, para não aceitarmos o compromisso, não aceitarmos o chamado. Ou alegamos que o chamado não veio, que não o percebemos, quando na verdade ele esteve ali, bem à frente de nós, muito acessível, mas é que mantínhamos num estado tal, nada propício para perceber esse convite. Ou desejaríamos assim um convite muito formal, né? Um convite assim que chegasse lavrado ali, em cartório e tal. Jesus a nos convidar, olha, a sua proposta é esta. O chamado à tua edificação é isto, isto e aquilo outro. Uma receita de bolo, algo muito pronto, algo muito claro, eximindo-nos do esforço de buscar entender, eximindo-nos do esforço de estudar, de orar, de buscar comungar com o Mestre para realmente entender a sua vontade. É o que Emmanuel vai dizer com relação a essa questão do chamado, né? Do convite, no prefácio do livro Paulo e Estevão, quando ele está falando do caso de Paulo, e ele diz assim, que é certo que
o inovidável tecelão tinha o seu ministério, mas quem estará no mundo sem um ministério de Deus? Sem um chamamento à tarefa, ao trabalho? Claro que a característica do trabalho varia conforme as necessidades e a posição de cada espírito, mas todos somos chamados a essa seara. Acontece que muitas vezes não estamos assim dispostos, não estamos assim atentos, né? Conservamos uma desatenção voluntária no que diz respeito às coisas divinas, ao chamado de Jesus. Então é o que Emmanuel vai dizer nesse prefácio, dizendo que muitos alegarão que não perceberam qual era a sua tarefa, que são inscientes a esse respeito, mas, Emmanuel acrescenta, nós responderemos que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. Porque, às vezes, parecemos não nos encontrar na tarefa? Emmanuel está dizendo. Porque, geralmente, há ali ou ignorância, falta-nos estudo, falta-nos investimento no cultivo da espiritualidade, às vezes há desatenção, estamos completamente absorvidos pela vida material, pelas injunções da matéria, não cultivando espiritualidade, acreditando que não há tempo ou justificando que não há tempo para isso, para aquilo outro, né? Esquecendo, portanto, de cultivar o espírito que somos. E muitas vezes, acrescenta em Emmanuel, há capricho pernicioso. Ou seja, por que eu não identifico o chamado de Jesus? Porque eu estaria esperando um outro chamado, que é diferente daquele que de fato chega. Este eu não quero. Conviver com aquela pessoa. Aquela tarefa que surgiu de maneira assim, muito eloquente, muito, né, digamos assim, ostensiva na minha vida. Essa eu não quero. Então, geralmente, a gente acha que não recebeu o chamado, acha que não percebeu porque nós estamos cultivando caprichos perniciosos, porque estamos a cultivar muitas exigências. Queríamos se fosse assim ou assado, mas como é de outra maneira, então acho que não é para mim. Ignorância, desatenção e capricho pernicioso são elementos para os quais precisamos estar atentos, para que não sejam eles impeditivos para realmente identificarmos a proposta de Jesus em nossa vida. Entendendo que o chamado não chegará assim de maneira formal, olha, Jesus está te convocando a fazer isso. Não, de uma maneira geral, o chamado chega pelas próprias circunstâncias da vida. Todo desajuste, todo afastamento da lei divina com o qual venhamos a travar contato é para nós um convite. Então, diante de uma ofensa, aquilo é um convite, é chamado de Jesus a testemunhar. Diante do ódio, aquilo é um convite. Diante da falta de caridade, da indiferença de um ou da ingratidão, tudo isso é convite. Diante da imperfeição do outro, nós também somos convidados. Então é preciso desenvolver essa sensibilidade para perceber como esses convites chegam de maneira muito mais sutil do que nós possamos imaginar, né? Nesse sentido, o próprio Emmanuel ele tem uma mensagem muito interessante, que está no livro Instrumentos do Tempo, capítulo 24, intitulada Chamamentos, em que ele nos convida justamente a aguçar os ouvidos espirituais, digamos, para percebermos esses múltiplos chamados do Senhor. Então, a dureza de coração é um chamado de Jesus para que eu mostre a caridade, a brandura, né? A sombra é um convite para que eu acenda a luz. O ódio é um convite para que eu testemunhe o amor, o perdão, e assim sucessivamente. A pessoa que me desafia na convivência no lar ou no trabalho é convite de Jesus, para que a realidade do Evangelho transpareça, irradie da minha vivência. Tudo isso é chamado. Mas a gente fica esperando, às vezes, um chamado formal. Não, você tem que fazer isso, por tantos anos, isso. Não. É um conjunto, na verdade, é uma multiplicidade de pequenos chamados que formam o todo, né, o grande chamado para construirmos esse reino, para estabelecermos a túnica nupcial que um dia nos dará acesso a esse grande banquete, que é o detalhe que está lá na versão de Mateus da parábola, né?
a necessidade dessa túnica nupcial. E aí, nessa mensagem do Instrumentos do Tempo, capítulo 24, o Emmanuel diz assim, em determinado momento: a voz do mestre vibra no santuário doméstico. Então, esse chamado, né? Vibra no santuário doméstico, na oficina em que te confias a conquista do pão, no templo de tua fé religiosa, na via pública. Fala-te de 1000 modos diferentes nos amigos, nos parentes, nos companheiros e nos desconhecidos que cruzam com teus passos pela primeira vez. Então é na própria essencialidade da vida que esse chamado ressoa. É porque muitas vezes a gente vai ver pela parábola, a gente apresenta desculpas para não aceitar o chamado, desculpas como sendo compromissos, deveres envolvendo a vida na matéria. Esquecendo que, na verdade, é na própria vida da matéria, nos próprios laços, né, nas próprias relações do cotidiano, é que eu sou convidado a aplicar e a atender esses chamados. Né? Muitas vezes a gente estabelece essa separação entre a minha vida no mundo, a vida que eu tenho, na família, no lar, etc., no trabalho, e a minha vida religiosa, a minha relação com Jesus, esquecendo-nos de que isso, na verdade, tem que se fundir numa coisa só. Né? Que as muitas desculpas que a gente vê aqui, ó, né? Enviou o servo para dizer que essa ceia está preparada, porque a partir do advento do evangelho, o banquete está aberto a todos que nele quiserem entrar, porque o convite está aqui, né? O ingresso de entrada está aqui, a túnica necessária, a vestimenta necessária para a entrada está tudo aqui. Por meio disso aqui, a gente consegue isso tudo. Mas, um a um, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e tenho necessidade de sair para vê-lo. Peço-te que me des por escusado. E outro disse: comprei 5 parelhas de bois e vou examiná-la. Peço-te que me des por escusado. E outro disse: desposei uma mulher e por isso não posso ir. Então, um fala do campo, como a representar, por exemplo, as posses materiais, a preocupação excessiva com as posses materiais. O outro fala lá das várias juntas de bois, como a representar simbolicamente, por exemplo, as muitas demandas do trabalho profissional. O outro fala da esposa, como a representar os deveres para com a família. E utilizam isso como desculpa para não conseguirem aceitar o convite. Mais uma vez, como já dissemos, esquecendo que, na verdade, é por meio desses elementos que a gente pode, de fato, aceitar o convite e aplicarmos na construção desse reino. É na convivência com a esposa ou com a família, é no trabalho profissional, é na relação com os bens e as posses transitórias, inclusive o corpo que temos no mundo. É bem utilizando isso sem perder o alvo, sem perder o foco. Acontece que muitas vezes estas coisas, que têm a sua importância naturalmente, acabam por ocupar a centralidade da nossa vida. E aí a gente diz, não, mas é muitos compromissos profissionais, muitos compromissos familiares, eu tenho que gerenciar muita coisa, e aí eu não tenho tempo. Mas é justamente na vivência dessas realidades que eu posso testemunhar a paciência, o desprendimento, a caridade. E sempre há um tempo, sempre é possível ajustar para encontrar algum tempo para o cultivo da alma. Um momento de oração, um momento de estudar as palavras de vida eterna, de conhecer a lei divina. Sempre há um tempo. Mas a gente vai ajuntando desculpas, né? O próprio Emmanuel tem uma outra mensagem no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 128, chamada Desculpismo, em que ele fala, comentando justamente essa passagem, das tantas desculpas que vamos ajuntando, às vezes assim de maneira tão eloquente que convencemos aqueles que nos ouvem e eles até nos apoiam nas fugas. Porque geralmente, diz Emmanuel, são desculpas disfarçando deserções. Porque a gente ainda estabelece essa separação entre a vivência do evangelho e o restante da minha vida, a minha experiência religiosa e o restante da minha vida, e aí, focado na vida material, absorvido por isso, esquecemos de permear a nossa vida como um todo da religiosidade, da construção do reino, da vivência legítima de espiritualidade que deve inundar a nossa vida em todas as suas frentes de atuação. Então, voltando lá ao que Emmanuel diz sobre o chamamento,
no livro Instrumentos do Tempo, capítulo 24, né? Ele mostrou para nós que essa voz, esse chamado, vibra no santuário doméstico, no lar, no trabalho, né? Na pessoa dos amigos, dos parentes, enfim. E aí ele acrescenta: levanta-te cada manhã e prepara a acústica da própria alma, a fim de lhe registrares as sugestões. E não te esqueças de que, se souberes escutar o divino mentor nos diversos chamamentos de cada hora, chamamentos à ação digna, à sublimação dos sentimentos, ao dever bem cumprido e à atitude da reta consciência, em breve te elegerás escolhido para o concerto dos servidores divinos na glória superior. Porque há diferença entre chamados e escolhidos. Muitos, todos até, são chamados, mas escolhidos são aqueles que escolhem atender ao chamamento. E que, por meio do trabalho e do esforço, configuram-se, então, como corações mais habilitados a serem por Jesus utilizados, refletindo, então, a glória do mais alto, né? A luz do coração de Jesus. Então, olha que interessante. Quantas não são as escusas diante dos tantos convites? Essa é uma reflexão que cabe a cada um de nós efetuar todos os dias. Quantas escusas, quantas desculpas eu tenho juntado para efetivamente e definitivamente não aceitar a mensagem de Jesus ou o compromisso com Jesus, que é o mais importante. Porque convencidos da verdade do Evangelho, creio, todos já estamos. Mas convertidos à verdade do Evangelho, nem todos ainda estamos. Há uma grande diferença, diz Emmanuel, entre convencer-se e converter-se ao Evangelho do Cristo. E aí segue ainda a parábola, né? Então, ao vir o servo, ao vir, depois de todas aquelas desculpas e tudo mais, ao vir, o servo relatou ao seu senhor estas coisas. Então, irado, o senhor da casa disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e vielas da cidade e trazei para cá os pobres, mutilados, cegos e coxos. Disse o servo: Senhor, está feito, como ordenaste, e ainda há lugar. Disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e beira das cercas e compele-os a entrar para que minha casa fique cheia. O Haroldo até coloca uma nota interessante aqui, na expressão, né, beira das cercas. É uma referência aos viajantes pobres, né, que costumavam acampar na beira das cercas. Trata-se, portanto, de uma referência aos pobres, aos impuros e aos gentios. Então, aos desprezados, né, naquele contexto cultural. Então, aqueles que já estavam informados, aqueles que vivem muitas vezes numa religiosidade aparente, numa santidade de superfície, que ainda apartam a vida espiritual ou a religiosidade da sua vida no mundo, da vida material, esses recusaram o convite. Então, o convite é estendido, digamos, aos mutilados, cegos, coxos, aos pobres, que na verdade são quem, meus amigos? Aqueles que já despertaram para a realidade das suas limitações, das suas imperfeições. Aqueles que estão na santidade de superfície, aqueles que estão numa religiosidade somente formal, mas ainda repletos de desculpas, são os que muitas vezes já se consideram muito bem, muito quites com a consciência ou com o Criador, zelosos cumpridores dos seus deveres para com Deus, mas ainda estão distanciados da realidade de si mesmos, porque ainda não viram a cegueira que ainda trazem, a sua miséria espiritual, né? A sua condição de coxos do sentimento ou da vontade, a sua condição de mutilados, muitas vezes, da emoção. Mas, muitas vezes, é a dor que levará aqueles primeiros indiferentes a mais cedo ou mais tarde despertarem para essa condição. São esses os que mais propriamente estão aptos, né? Os aflitos a receber a mensagem do reino, como Jesus disse a Mateus, no livro Boa Nova, no capítulo que trata do Sermão da Montanha. Mateus, que desprezava aqueles que eram os excluídos, aqueles que eram os mais desprovidos, tanto fisicamente quanto de recursos e tal,
E Jesus diz para ele: é esse solo rasgado pela dor, Levi, rasgado pelas dificuldades, menosprezado pelo mundo, é esse muitas vezes o solo mais fértil para as sementes do reino. Então o Senhor aqui na parábola estende o convite a estes. Enquanto fariseus e doutores da lei ficavam ali, né, na sua santidade de superfície, distanciados de uma vivência profunda e muitas vezes com uma série de desculpas, com uma série de argumentos para não aceitar as verdades que Jesus trazia, presos que estavam ao seu dogmatismo, ao seu orgulho, como outrora Paulo estavam, os pecadores, as meretrizes, aqueles arrependidos, mas que já identificavam as suas limitações e ansiavam por renovar-se, esses foram os que acolheram com mais ânsia, com mais boa vontade o convite. Os coxos, os mutilados, os cegos, os pobres, não somente materialmente falando, é óbvio, mas antes de mais nada, espiritualmente, os que já se reconhecem como tais, necessitados da luz, da cura, que é Jesus. Esses são os que, sobretudo os mensageiros, vão compelindo, vão estimulando a adentrar, porque já despertaram do sono, né, das ilusões do mundo, já saíram daquela cegueira mais densa do orgulho, da vaidade, da indiferença, do coração enregelado ali ainda no egoísmo. São esses os mais receptivos, digamos assim, à mensagem, ao convite. Nesse sentido, me faz recordar aqui nessa reflexão de uma mensagem muito interessante de Irmão X, Humberto de Campos, que se encontra no livro Contos desta e d'Outra Vida, em que ele diz assim, o título é O Anjo, o Santo e o Pecador. E ele diz assim: o pecador escutava a orientação de um santo, que vivia genuflexo à porta de templo antigo, quando, junto aos dois, um anjo surgiu na forma de homem, travando-se breve conversação entre eles. O anjo diz: amigos, Deus seja louvado. O santo responde: louvado seja Deus, e o pecador: louvado seja. O anjo, dirigindo-se ao santo: vejo que permaneceis em oração e animo-me a solicitar-vos apoio fraternal. O santo: espero o Altíssimo em adoração, dia e noite. O anjo: em nome dele, rogo o socorro de alguém para uma criança que agoniza num lupanar. O santo: não posso abeirar-me de lugares impuros. O pecador: sou um pobre penitente e posso ajudar-vos, Senhor. O anjo, mais uma vez: igualmente agora, desencarnou infortunado homicida entre as paredes do cárcere. Quem me emprestará mãos amigas para dar-lhe sepulcro? O santo: tem horror aos criminosos. O pecador: Senhor, disponde de mim. O anjo: infeliz mulher embriagou-se num bar próximo. Precisamos removê-la antes que a morte prematura lhe arrebate o tesouro da existência. O santo: altos princípios não me permitem respirar no clima das prostitutas. O pecador: dai vossas ordens, Senhor. O anjo, mais uma vez: não longe daqui, triste menina, abandonada pelo companheiro a quem se confiou, pretende afogar-se. E imperioso lhe estenda alguém braços fortes para que se recupere, salvando-se também o pequenino em vias de nascer. O santo: não me compete buscar os delinquentes senão para corrigi-los. O pecador: determinai, Senhor, como devo fazer. O anjo: um irmão nosso, viciado no furto, planeja assaltar, na presente semana, o lar de viúva indefesa. Necessitamos do concurso de quem o dissuada de semelhante propósito, aconselhando-o com amor. O santo: como descer ao nível de um ladrão? O pecador: ensinai-me como devo falar com ele. Sem vacilar, o anjo tomou o braço do pecador prestativo e ambos se afastaram, deixando o santo em meditação, chumbado ao solo. Enovelaram-se os anos na roca do tempo em que tudo se altera. O átrio mostrava-se diferente. O santuário perdera o aspecto primitivo e a morte despojara o santo de seu corpo macerado,
por silício e jejum, mas o crente imaculado ainda se mantinha em espírito na postura de reverência. Mesmo desencarnado, ainda estava lá, contemplando, né? Certo dia, sensibilizando mais intensamente as antenas da prece, viu que alguém descia da altura a estender-lhe o coração em brando sorriso. O santo reconheceu. Era o pecador nimbado de luz. Que fizeste para adquirir tanta glória? Perguntou-lhe assombrado. O ressurgido, afagando-lhe a cabeça, afirmou simplesmente: caminhei. E no contexto da nossa reflexão, poderíamos dizer: aceitei o convite. O convite que foi estendido sobretudo àqueles que já nos reconhecemos, mutilados, coxos, cegos, depois daquela indiferença que nos fazia renegar a tanto esses convites, que saibamos agora aceitar e, apesar das nossas imperfeições, trabalhar para que possamos então construir em nós o edifício do reino, sentir em nós a presença do Mestre na construção e no usufruto desse grande banquete de amor e de luz, que é o reino de Deus, a presença de Jesus em nós. Que o Mestre, portanto, abençoe e inspire a cada um de nós muita paz e muita luz a todos.